Você aí com certeza já ouviu que o cão é o melhor amigo do homem. Mesmo assim, ainda é frequente os casos de maus tratos. Mas tem alguém que não se conforma e está tentando mudar este cenário. Nosso convidado de hoje assumiu a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente em janeiro. Desde então, já resgatou mais de 950 animais. Antes disso, na carreira, enfrentou bandidos do PCC, operações contra o tráfico e assassinos. No chão, polícia, no chão! E quando quer respirar hoje em dia, faz as malas ou então, quem sabe, aprecia uma boa taça de vinho. Fica com a gente, tem bom papo a partir de agora no Cidade Entrevista. Olá, um bom dia para você de casa. Hoje em nosso sofá, o delegado Matheus Laiola, titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Delegado, seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Delegado, eu falei no começo ali da questão de que antes de chegar à proteção ao meio ambiente, você passou por outras delegacias com crimes tradicionais, posso dizer assim. Sim, sim. O que muda na rotina do dia a dia em lidar com os crimes envolvendo animais para os outros? É totalmente diferente, né? Antes de assumir a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, eu fui titular da Delegacia de Furtos e Roubos por quase 3 anos. Então a gente lidava com latrocida, com arrombador de residência. Na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente a gente acaba sendo voz de quem não tem voz, né? Então acaba sendo muito mais angustiante o nosso dia a dia ali, porque a gente vê aquele sofrimento reiterado por parte dos animais. A gente, em outras delegacias, tinha também do ser humano tudo, mas não era questão de maus tratos da sobrevivência da pessoa, né? Quando você se depara com situações assim de canis cheios de animais maltratados, sofrendo, como é que foi assim a primeira impressão, o primeiro impacto lá no comecinho em janeiro? Bem difícil, principalmente por quê? Porque é uma realidade que a gente não estava acostumado. Eu sempre tive cachorro, meus pais, meus irmãos, eu sempre tive mesmo. E chegando no local a gente dá uma angústia muito grande e muitas vezes dá uma revolta muito grande. Então, se vocês olharem as imagens aí, vocês vão ver que os animais, infelizmente, na maioria das vezes a gente encontra situações calamitosas, a gente fica revoltado. Quando acontece isso, vocês estão com uma equipe, né? Vai a equipe policial e também tem uma equipe de especialistas para avaliar a condição do ambiente. Isso, a gente acaba sendo a força policial. Então, a partir do momento que nós saímos numa fiscalização, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente vai com a rede de proteção animal, que é da Prefeitura de Curitiba, que é o corpo técnico, de médico veterinário, de fiscal. Então, quem analisa se tem maus tratos ou não é esse corpo técnico. A gente acaba sendo a força policial. A partir do momento que o médico veterinário chega ali e fala, ó, o maus tratos está aqui, está aqui, está aqui, a gente conduz a pessoa para um canto, dá a voz de prisão e encaminha para a delegacia. Desde o começo do ano foram mais de 950 animais resgatados. Isso. O que a gente percebe é que o número de operações parece que aumentou ou não. A delegacia está divulgando mais, o número de denúncias aumentaram. O que mudou nessa rotina? Quando eu cheguei na delegacia, a rotina era despachar boletim de ocorrência. Então a pessoa vai na delegacia, faz o BO, o delegado despachava, né? Mas aí eu falei, não, deve ter uma demanda muito maior, uma subnotificação disso, porque não é possível que tenha só isso de procedimento. E aí a gente começou a fazer algumas operações com a rede de proteção animal aqui da Prefeitura de Curitiba e começou a divulgar o telefone do Disque Denúncia da CESP, que é o telefone 181. A partir de então, bombou. E quando a população acaba percebendo que a gente está fazendo alguma coisa, ou seja, que a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente está atuando, ela acaba criando uma confiança maior e acaba denunciando. A CESP esses dias divulgou uns dados que houve um aumento no mesmo período de quantidade de boletim de ocorrência. A leitura que eu faço é que não houve aumento de maus tratos. O que houve foi uma confiança maior da população em se denunciar. Então, a gente tem certeza que hoje em dia tem menos maus tratos do que no período anterior. Mas a gente consegue dar uma visibilidade muito maior a essas ações. E essas ações de maus tratos, elas acontecem mais em canis ou não? Em situações isoladas também? Acaba dando uma repercussão maior em canil. Porque a quantidade de animais apreendidos é muito grande. Sim. Esses dias nós fomos em um aviário na cidade de Piraquara, tinha quase 200 animais em situação de maus tratos. Tinha um passarinho exposto à venda, morto. Para você ver a desorganização, a falta de cuidado, né? Então, assim, a população acaba vendo mais ações de canil, por quê? Porque tem uma maior quantidade de animal, mas a nossa rotina também é sair
no dia a dia ali na residência do particular e ver a situação de maus tratos e também resgatar esse animal. Daqui a pouquinho a gente explica para você aí de casa como é que faz de fato para fazer uma denúncia, se você acompanha uma situação que o animal está sendo maltratado. Mas uma marca da gestão à frente da delegacia é trabalhar a parte administrativa também. Isso faz diferença no serviço policial? Faz sim. Quando nós chegamos na delegacia ali, a gente se deparou num imóvel muito ruim, um imóvel alugado por um valor relativamente alto, chovia dentro, horrível. Aí começamos a fazer algumas gestões. Hoje nós estamos no Parque da Barreirinha, cedido pelo município de Curitiba. Está ficando linda a delegacia. Inaugura agora no mês de dezembro. Isso, agora no mês de dezembro, com as autoridades. A delegacia vai ser referência no Brasil de delegacia do meio ambiente. Conseguimos mais de 10 veículos de doação do Ministério da Fazenda. Então, assim, a gente tem uma estrutura hoje totalmente diferente da início do ano. Muito legal. Uma imagem que me chamou a atenção na produção desse programa, eu vou convidar o delegado para assistir, o pessoal de casa também, é essa daí, ó, que quando os policiais chegam, parece que os animais eles ficam num êxtase, né? Numa alegria. É muito gratificante. Esses animais, por exemplo, na imensa maioria das vezes, eles têm um estresse muito grande. Por quê? Porque falta carinho, falta afeto ali. Se vocês olharem, a parte da bebida e de comida, ela é toda comida. Por quê? Porque ele não tem nenhuma diversão, ele não tem nenhum brinquedo, então o que ele vê, ele come. Vê o desespero deles aí. Isso a gente acaba se comovendo, até falando aqui a gente fica comovido porque a gente acaba sendo, entre aspas, o salvador deles ali. E quando vocês vêm, o senhor está falando da questão da comoção, mas quando a equipe chega, assim, é uma satisfação também resgatá-los, né? Dá aquela sensação de salvador, mas de herói também, né? Tipo, os policiais, os veterinários, a equipe toda que acompanha esse trabalho. Isso, esses tempos nós fomos em frente à pedreira ali, resgatar 8 animais sem raça definida, que a gente fala, SRD, né? Que seriam os vira-latas, os guapecas, como dizem aqui, né? E conseguimos resgatar esses animais, eles estavam um monte de entulho, né? Quando os animais saíram, tinha policial chorando, todo mundo feliz ali. Por quê? Porque a gente viu que em poucos dias os animais estariam mortos ali, né? Hoje a gente tem feito o antes e depois. Isso que eu ia perguntar, vocês conseguem acompanhar? A gente consegue, sim. Semana passada nós fomos até a delegacia de Morretes, porque um desses animais que nós resgatamos que estava morrendo, hoje é o mascote da delegacia. Então tem um nome, tudo. O animal engordou 3 vezes o tamanho, o peso dele em 3 meses. Então, assim, 3 meses não, desculpa, em 3 semanas. É uma satisfação muito grande a gente pegar o antes e pegar o depois do animal. Muito legal. Você aí acompanha, pode compartilhar também essa entrevista aqui no Cidade Entrevista, através das redes sociais, usando a nossa hashtag Cidade Entrevista, ou então nos siga pelo Instagram, @Cidade Entrevista. Agora falando um pouquinho da sua carreira, você cursou Direito em Marília, no interior de São Paulo. E desde que estava na faculdade de Direito, queria ser delegado ou não? Antes disso, teve alguma outra profissão, teve algum outro sonho, plano? Não, quando eu entrei na faculdade, o meu tio já era delegado de polícia aqui no Paraná. Eu tinha outros tios como policial militar ou mesmo policial civil e meu irmão era delegado de polícia também. Então eu entrei na faculdade querendo ser delegado. E isso acaba facilitando muito, né? Porque então a gente tem um foco ali. Tem um foco já, né? Tinha algumas matérias que não caíam no concurso de delegado, nem estudava, pegava o livrinho ali que era do edital ali. Então isso acabou facilitando muito. Eu me formei em pouco tempo, já estava exercendo a carreira já, aprovado em Minas Gerais. E tem até uma curiosidade nessa questão aí dos estudos, que você estudava no caminho de Marília para a tua cidade, né? Sim. Dentro do ônibus. Isso, até por isso que eu uso lente ou óculos, por quê? Porque os meus amigos ficavam no fundo farreando, né? E eu ficava na frente lá com aquela luzinha do ônibus, não usava óculos, agora tem que usar quase 4 graus, então é bem alto por causa Tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço, né? Por causa da época dos estudos da faculdade. E já que a gente está falando de delegacia, carreira de policial, até muita gente deve ter esse sonho, esse plano que está assistindo a gente aqui no Cidade Entrevista. Como é que funciona, assim, para deixar bem detalhado o pessoal que está em casa, como é que funciona uma delegacia? A função do delegado é diferente do escrivão, que também é diferente do investigador, né? Isso. Qual que é o papel do delegado dentro da delegacia? O papel do delegado, a pessoa pensa, é o delegado que prende as pessoas. Não, o delegado é principal, antes de tudo, ele é o gestor da unidade. Então eu tenho que administrar servidor público, viatura, armamento, limpeza da unidade, investigação. Então a gente acaba sendo a dona de casa ali de tudo isso, né? É extremamente complexo,
extremamente complexo, mas a partir do momento que a gente está numa delegacia especializada, a gente consegue ter uma condição maior, uma capacitação maior para dar uma resposta melhor para a população. Então tá aí, a gente explicou mais ou menos como é que funciona a vida do delegado dentro da delegacia. E quando você passou por Toledo, no oeste do estado, na verdade teve uma passagem marcante pela cidade. Quando foi embora, os meios de comunicação, a população disse que deixaria saudades. Quando você trabalha numa delegacia em cidade menor, em cidade pequena, o delegado se torna uma referência, né? Sim, sim. Eu percebo que quando a gente está no interior, a gente é o delegado. E quando a gente está na capital, a gente é um delegado. Então é diferente, né? Porque aqui tem vários. A gente está no interior, eu trabalhei quase 3 anos em Realeza. Não tem 15 mil habitantes ali no sudoeste do Paraná. As pessoas... Acontece um crime, elas tocam o teu interfone ali, tua campainha, quer que você resolva. E é de todo tipo de crime? Qualquer coisa. É briga de marido e mulher, é maus tratos, é homicídio, é tráfico de drogas. Que aí as pessoas, sabendo que o delegado morava na casa do lado, ali na Casa Vermelha, é a casa do delegado, eles se tornam também, eles criam uma intimidade que não existe também. Criam, sim, mas é bacana porque assim, se acaba tendo reconhecimento muito grande da população, a gente que gosta de trabalhar bastante, acaba sendo extremamente gratificante. Então chega o final de semana, não tem nada para fazer, alguém vai te chamar para ir numa feijoada, alguma coisa na igreja. Então não tem dia ruim numa cidade do interior, por exemplo, do Porto de Toledo, do Porto de Realeza ali, que são cidades excelentes. Uma passagem importante da sua carreira foi trabalhar na Operação Alexandria, quase 800 mandados de prisão cumpridos contra integrantes do PCC. Mas assim, eu acho que essa parte de cumprir os mandados é só a cereja do bolo, né? Porque antes disso tem muita coisa que envolve uma operação policial. Como é que uma operação começa, por exemplo? Sim, eu assumi, eu fui para o COP, e eu não era o delegado titular, mas eu era responsável pelas investigações. E uma das atribuições do COP é investigar o PCC. Então, quando eu cheguei lá, e a partir do momento que ficou nas minhas costas essa atribuição, eu falei, não, vamos ver o que a gente pode fazer para identificar esses integrantes do PCC e também deixá-los encarcerados. Começamos a prender alguns integrantes do PCC e a partir disso a gente conseguiu monitorar. Foi uma investigação de quase 1 ano, então assim, são 30 mil áudios, dezenas e dezenas de volumes de investigação, então provavelmente mais de 3, 4 mil páginas de investigação. E como é feita essa varredura, delegado? A gente faz serviço de campo, flagrante, interceptação telefônica, quebra de dados bancários, então uma investigação bem complexa. E no final, nós representamos pela prisão de 767 integrantes. O Tribunal de Justiça do Paraná acabou decretando isso e foi cumprido. A grande maioria já estava presa. Por quê? Porque o PCC age muito intensamente dentro dos presídios, né? Mas a gente acabou complicando muito a vida deles. Por quê? Porque quando o integrante do PCC iria sair com a vara de soltura, o pessoal do sistema carcerário falou assim, não, você tem um mandado de prisão em razão da Alexandria, que é participar de organização criminosa. Muitos estavam dentro das cadeias. Sim, muitos estavam dentro da cadeia. E um dado interessante é que não houve, na história da Justiça, uma operação com essa quantidade de mandado de prisão. Então, eu me sinto bem gratificado com relação a ter presidido essa investigação. E no dia da operação, no dia que vocês vão cumprir lá os mandados de prisão, tem alguma superstição, tem alguma coisa diferente que vocês precisam se preparar, uma preparação especial para cumprir esses mandatos? Ou é mais um dia de trabalho? Não, numa operação desse tamanho, primeiro que a gente não consegue dormir direito, né? Então, acorda 4 horas da manhã, pega o carro, vai até a delegacia, 5 horas a gente acaba distribuindo as missões para os policiais, são dezenas de equipes, então a gente já tem que deixar tudo organizado isso. 5h30 sai da delegacia para 6 horas começar a derrubar as portas dos alvos, né?